e as nações eu te dei por profeta. Então, aqui mostra mais uma vez que Jeremias tinha esse ministério profético. Conta um pouquinho como que você descobriu essa chamada de um ministério profético para a gente, pastor Eric. Uma coisa que o senhor falou bem acerca da escolha, né? Eu acredito muito que Deus, ele não escolheu todos para ser profeta. É tanto que o apóstolo Paulo, ele escreve isso dizendo que Deus deu uns para apóstolo, outros para as mestres, outros para profetas. E no caso do profeta Jeremias, né, como nós bem falamos, um profeta foi desde o ventre. E assim também foi comigo. Eu vivi essa mesma experiência, né? Hoje já são aí mais de 15 anos de pastor, né? E esse ministério pastoral é um ministério que está no sangue, na veia, mas o chamado profético, ele arde mais forte, né? Porque a primeira vez que Deus me usou foi aos 4 anos de idade. Uau! Uma criança, Uma criança, né? E conta essa experiência, como é que foi? Então, uma criança aprendendo a falar ainda. E a minha mãe que conta melhor esse testemunho, esse relato, mas a minha mãe conta que eu, com 4 anos de idade, em casa, brincando ali como uma criança normal, de repente, minha mãe me viu sendo tomado pelo Espírito Santo. Comecei a falar em línguas estranhas, comecei também a sentir ali o mover do Espírito e fui marchando, como um profeta mesmo ali marchando no quarto. E lá no quarto, em cima da cama, tinha um pano rosa. E aí eu peguei aquele pano rosa e a minha mãe conta que ela estava na cozinha, eu vim saindo do quarto, marchando em direção a ela que estava na cozinha, segurando o pano na mão. E aí ela conta que ela estatalou os olhos assim, vendo aquela criança daquela forma, ela não estava preparada para aquilo. E aí, de repente, o Espírito Santo tomou a minha boca e disse para ela assim: mulher, não faça o que você está querendo fazer. Abra as suas mãos. O que ela estava querendo fazer? Minha mãe, naquele dia, ela ia até o médico para poder marcar, para ela poder ligar ali para não ter mais filhos, né? Porque ela tinha tido 3 filhos, éramos eu, que sou mais velho, a minha irmã, a Emily, e o meu irmão, o Júnior. E ela queria parar ali nos 3, mas naquele dia que ela estava pensando em não ter mais filhos, em fechar ali o seu ventre, eu fui com um pano rosa, olhei para ela e disse assim: abra suas mãos. Ela abriu, eu coloquei aquele pano e falei: não faça o que você está pensando, porque coloquei uma semente dentro de ti e usará dessa cor. Minha mãe começou a chorar, porque ela sabia do que Deus tinha falado com ela, porque quando eu estava no ventre, Deus tinha usado vários outros profetas para poder dizer que o que ela estava esperando ali ia ser um profeta, como foi o profeta Samuel. E ao invés dela ir para poder operar e não ter mais filhos, ela foi fazer uma consulta para saber se estava grávida. Porque ela disse assim: eu não tenho dúvidas de que Deus usou meu filho. E aí quando ela chegou no médico, o doutor fez ali aquele exame e ouviu os batimentos e disse assim: olha, você está ouvindo? Tem uma criança aí dentro. Só que médico, muitos são incrédulos, né? Não, tem muitos médicos hoje que aceitaram a Jesus e, enfim, estão na mesma fé que nós. Mas alguns são incrédulos. E aquele médico incrédulo pegou e disse assim: olha, tem uma criança aí, mas ele disse que iria usar um pano rosa, iria usar rosa. Quem usa rosa é menina. Vamos ver se vai ser menina mesmo, porque eu duvido que vai ser menina. Ela pegou e disse assim: doutor, eu sei o Deus que usa o meu filho. E o Deus que usa o meu filho disse que eu estou esperando uma menina. E aí quando passou os dias e ela pôde voltar para poder saber o sexo, ela foi no mesmo médico. E aí o médico examinou e disse assim: olha, não sei o que foi que usou teu filho, mas realmente tem uma menina aqui dentro. E foi a primeira experiência, aos 4 anos de idade. E assim Deus continuou me usando. Com 7 anos eu comecei a pregar, pregando em igrejas. E hoje vou fazer 31 anos. Então quer dizer, são praticamente 30 anos servindo a Jesus e sendo um profeta. Desenvolvendo esse ministério profético, e inclusive você que está nos acompanhando